Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar réus mais 70 acusados pelos atos radicais de 8 de janeiro. A Procuradoria-Geral da República denunciou o grupo após invasão ao Palácio do Planalto, Congresso Nacional e a sede do STF em Brasília. A maioria dos ministros votou para tornar réus mais 70 acusados de participação na autoria, execução e incitação dos ataques aos edifícios sedes dos três poderes. Esse é o 7º bloco de acusações em análise. O voto do relator Alexandre de Moraes foi seguido pelos ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Edson Fachin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. O ministro Nunes Marques votou por rejeitar as denúncias contra os investigados por incitação dos atos. Ao todo, a Procuradoria-Geral da República apresentou 1.390 denúncias. O STF tornou réus 1.175 envolvidos nos atos. Ainda restam 145 denúncias para análise. As denúncias contra os executores dos atos, presos em Brasília em 8 de janeiro, foram recebidas por unanimidade. Já os casos dos incitadores e autores intelectuais dos atos provocaram divergências na corte. Esses denunciados foram presos no acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília no dia 9 de janeiro. A expectativa é que todas as denúncias estejam julgadas ainda neste mês. Ainda cabem recursos. E olha só, atenção a essa notícia. O sistema de valores a receber do Banco Central aponta que 7 bilhões e 76 milhões de reais estão esquecidos em instituições financeiras e podem ser recuperados por empresas e pessoas físicas. O Banco Central informou que já foram devolvidos pelo sistema 3 bilhões e 930 milhões de reais. Desse total, 74,94% foram resgatados por pessoas físicas, o restante por pessoas jurídicas. Entre o dinheiro a receber, 5 bilhões e 680 milhões de reais, equivalente a 80,34%, são destinados a 36 milhões 120 mil e 252 pessoas físicas. 1 bilhão 390 milhões de reais, que equivalem a 19,65%, pertencem a 2 milhões 756 mil e 118 pessoas jurídicas. Mais de 62% dos beneficiários têm a receber uma quantia de até R$ 10. Apenas 1,78% resgatará mais de R$ 1.000,01. A maioria dos valores está em bancos, seguido por administradoras de consórcio, financeiras, cooperativas, instituições de pagamento, corretoras e distribuidoras. O saldo que é contabilizado é o de contas já encerradas ou provenientes de devolução de tarifas cobradas indevidamente. E olha só, depois de puxar a inflação de maio, os planos de saúde devem ter um novo reajuste em junho. A Agência Nacional de Saúde Suplementar vai definir na segunda-feira o aumento anual para os contratos individuais e familiares. A estimativa da Ambrange, a Associação Brasileira de Planos de Saúde, é de reajuste entre 10% e 12%. A medida vai afetar 8 milhões e 900 mil beneficiários de planos individuais e familiares, o que representa 17,6% do total de consumidores de planos de assistência médica no Brasil. O setor atingiu um total de 50 milhões 573 mil usuários em abril deste ano, o maior número desde novembro de 2014. O aumento vai valer para contratos a partir de 1999 e pode ser aplicado pela operadora a partir da data de aniversário do contrato, ou seja, no mês da contratação do plano. Enquanto a inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi de 0,23% em maio, o maior impacto e a maior variação vieram do grupo Saúde e Cuidados Pessoais, com 0,93%. O destaque foi o plano de saúde, que registrou alta de 1,20% no mês.
Nos últimos 12 meses, o acumulado dos convênios chega a 17,48%, enquanto a inflação geral acumula a 3,94%. No ano passado, a agência autorizou reajuste de 15,5% nos planos de saúde individuais e familiares, o maior índice desde o início da série histórica em 2000. E a China criticou os rumores dos Estados Unidos sobre um suposto acordo para permitir a instalação de uma base de espionagem chinesa em Cuba. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Pequim, Wang Wenbin, pediu a Washington que pare de interferir nos assuntos internos da ilha. Não tenho conhecimento da situação que você falou. Como se sabe, espalhar boatos e calúnias é uma tática comum dos Estados Unidos. E a interferência arbitrária nos assuntos internos dos outros também é uma prática comum do país. Os Estados Unidos são o maior império hacker e poder de vigilância do mundo. Os Estados Unidos ocuparam ilegalmente a base da Baía de Guantánamo em Cuba por muito tempo, se envolveram em atividades secundárias e impuseram um bloqueio por mais de 60 anos. Os Estados Unidos devem refletir sobre si mesmos e parar de interferir nos assuntos internos de Cuba sob a bandeira da liberdade e da democracia, cancelar imediatamente o embargo econômico, comercial e financeiro contra Cuba e fazer mais para melhorar as relações Washington-Havana, que é favorável à paz e à estabilidade regionais, e não o contrário. Um dia antes, o governo cubano chamou de mentirosa e infundada a informação apresentada pelo Wall Street Journal e pela CNN, com base em fontes anônimas dos Estados Unidos. A reportagem dizia que um acordo secreto previa a instalação de uma estação de escuta telefônica na ilha, a cerca de 200 quilômetros da costa da Flórida, onde estão localizadas importantes bases militares americanas. E o estado de São Paulo confirmou o primeiro caso de contaminação pelo superfungo Candida auris. A doença, registrada em 18 de maio, foi diagnosticada em um bebê prematuro, que está internado no Hospital da Mulher da Universidade de Campinas, a Unicamp, no interior paulista. O repórter Leonardo Félix traz mais informações. Em nota, o Hospital da Mulher da Unicamp informou que o bebê infectado apresentou boa evolução clínica e que as fragilidades encontradas na criança têm a ver com o fato dela ter nascido prematura. O hospital afirmou que, até o momento, a contaminação pela Candida auris não atingiu outros pacientes e continua monitorando os internados para se certificar de que não há mais infecções pelo superfungo na unidade. Foi adotada a metodologia de precaução de contato para as crianças que foram atendidas por médicos que estiveram com o primeiro bebê infectado. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo informou que o hospital implementou todas as medidas de prevenção e controle sobre a doença e que a vigilância sanitária monitora as estratégias adotadas pela unidade. Ainda segundo a pasta, o hospital está liberado para fazer partos e atendimentos a pacientes. No Brasil, onde o primeiro caso foi detectado em 2020, já foram registrados 3 surtos da doença. 2 em Salvador, na Bahia, e um mais recente, no Recife, em Pernambuco. Todos aconteceram dentro de unidades hospitalares. O terceiro surto atingiu 48 pessoas entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022. Os casos voltaram a surgir este ano. No último dia 11 de maio, a confirmação de um diagnóstico positivo para a doença levou o Hospital Estadual Miguel Arraes, em Paulista, na região metropolitana de Recife, a suspender o recebimento de novos pacientes na unidade. Uma especialista explica o que é a Candida auris e cita suas características. A Candida auris ela é considerada um superfungo, por quê? Porque ela apresenta uma capacidade de resistência aos principais medicamentos e antibióticos conhecidos. Ela pode atingir a circulação sanguínea e aí se tornar letal. Cerca de 30% a 60% dos pacientes infectados por esse fungo a Candida auris, eles podem vir a óbito. Os principais sintomas que as pessoas devem ter atenção é febre alta, tontura, fadiga, aumento da frequência cardíaca, vômitos, calafrios, mas sempre é importante procurar uma ajuda médica. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, CDC, as principais medidas contra a Candida auris são a higienização das mãos, a limpeza e a desinfecção do local onde o paciente está internado, além dos equipamentos que serão utilizados novamente. De São Paulo, Leonardo Félix.
Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e continue ligado em nossa programação. Até mais!